Eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula é Evolução dos Peixes e os Peixes Cartilaginosos. Então, nessa aula, eu vou falar sobre alguns aspectos do processo de evolução biológica dos peixes e das principais características dos peixes cartilaginosos. Bom, a evolução dos peixes se deu entre 500 e 600 milhões de anos, por volta de 550 milhões de anos. Os primeiros peixes que surgiram na escala evolutiva, eles não apresentavam um esqueleto ósseo. O esqueleto deles era basicamente cartilaginoso. Os peixes ósseos surgiram por volta de 400, 500 milhões de anos. O fóssil mais antigo de peixe ósseo tem 420 milhões de anos. Nessa época, estava iniciando a colonização do ambiente terrestre por plantas. Algumas briófitas haviam evoluído a partir das algas verdes e havia formado uma vegetação muito pequena, rasteira, bem rente ao solo. Por volta de 400 milhões de anos, houve a evolução de plantas vasculares, ou seja, as pteridófitas, a partir das briófitas. E essas plantas elas poderiam habitar ambientes mais secos. E elas atingiam tamanhos muito maiores que as briófitas. Isso permitiu a formação das primeiras florestas. Junto com a introdução dessa matéria orgânica proveniente das plantas, vieram vários insetos em busca de alimentos, a partir do ambiente aquático para o ambiente terrestre, e formou toda uma cadeia alimentar. No ambiente aquático, por volta de 410 milhões de anos, houve a evolução dos primeiros peixes com mandíbula, que é esse que observamos nessa foto. Lembrando que mandíbula é essa articulação existente entre o maxilar inferior e o maxilar superior, permitindo que o peixe execute mordidas e favoreça o seu ato de predar, ou seja, atacar presas e se alimentar. Bom, nessa figura nós observamos a filogenia dos peixes, uma árvore filogenética desde a origem dos primeiros peixes até a formação dos primeiros animais terrestres, dos tetrápodes. Tetra significa quatro, podes, pés. Animais que têm quatro pés, quatro pernas, que habitam o ambiente terrestre. Como exemplos, nessa árvore filogenética tem os anfíbios, como exemplo, sapo, rã, a perereca, a salamandra. Mas além desses, tetrápodes são os répteis, como crocodilo, jacaré, como tartarugas, lagartos, as aves e os mamíferos, como elefante, como camelo, cavalo, cachorro, gato, primatas como macaco, os seres humanos. Bom, percebam que na base dessa árvore filogenética tem o surgimento do crânio ao longo da evolução, há algumas centenas de milhões de anos. Após o surgimento do crânio, o próximo passo evolutivo foi o surgimento dos animais agnatos. Agnato é um animal que não tem a mandíbula. A mandíbula só foi surgir posteriormente, ao longo da evolução. Mandíbula e coluna vertebral. A coluna vertebral é essa estrutura de proteção da medula espinhal. Então, os dos peixes cartilaginosos para frente, ou seja, os peixes ósseos, os tetrápodes, todos têm coluna vertebral, como nós, por exemplo. Então, depois do surgimento da mandíbula e da coluna vertebral, originou um ramo que deu origem aos peixes cartilaginosos, que eles tinham esqueleto em forma de cartilagem, e não em forma de osso, como nós temos. E esse é o tema dessa aula, os peixes cartilaginosos. Bom, na sequência, o surgimento de pulmões e dá origem aos peixes ósseos. Na sequência, por fim, quatro pernas, e assim dá origem aos tetrápodes terrestres, como eu citei anteriormente, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, agora o esquema de um peixe com mandíbula. Percebam o maxilar superior e abaixo o maxilar inferior, ou seja, a mandíbula. A partir do surgimento da mandíbula, que é esse osso articulado, móvel, permite o desenvolvimento de uma estrutura com dentes que facilita a mastigação e aí a apreensão de alimentos e a nutrição do animal em si. Percebam também o desenvolvimento de um crânio, que é uma estrutura de proteção do sistema nervoso central. E observamos também as colunas vertebrais com vértebras, que também protege a medula espinhal ou raquidiana, que também faz parte do sistema nervoso central. Notem a semelhança com os seres humanos, conosco.
nós temos tanto o maxilar superior quanto o maxilar inferior, ou seja, a mandíbula, temos crânio e temos coluna vertebral. Isso mostra mais uma evidência da teoria da evolução, onde vários animais, vários seres vivos, compartilham entre si características em comum. Nessa figura, nós observamos destacado em vermelho as principais características evolutivas adquiridas ao longo da evolução pelos peixes. Primeiramente, o número 1, aquisição de mandíbulas. Número 2, alguns peixes com esqueleto cartilaginoso. 3 na sequência, alguns peixes com esqueleto ósseo. Depois, alguns peixes com nadadeiras em forma de raio ou com raios, nadadeira raiada. E por fim, nadadeiras pares. Bom, agora vamos começar a falar sobre os primeiros peixes cartilaginosos, os tubarões. Temos uma diversidade muito grande de tubarões na natureza. Nessa foto nós temos à esquerda o tubarão branco, o tubarão tigre no canto superior direito e no canto inferior direito nós temos o tubarão martelo. Tubarão, eles habitam praticamente quase todos os ambientes, os hábitats aquáticos. Uma grande variedade de profundidades esse animal habita. Alguns tubarões podem ser encontrados até no encontro entre água salgada e água doce. Eles têm uma grande diversidade de hábitos alimentares, mas de modo geral são predadores vorazes. Alguns casos estão relacionados com acidentes com seres humanos, mas nem todo tubarão ataca seres humanos. Inclusive, uma pequena quantidade de tubarões atacam os seres humanos. E esses eventos esporádicos, que dificilmente ocorrem, acaba sendo generalizado pela imprensa ao ponto de levar a ideia que todo tubarão é agressivo aos seres humanos. Mas não é assim. Como eu citei anteriormente, é raro um acidente envolvendo tubarões e seres humanos, onde tubarões atacam os seres humanos. É mais fácil ocorrer acidente envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, como cobras. Tubarão ele pode atacar as pessoas em algumas situações do tipo a caça, a pesca predatória dos seres humanos diminui a população de peixes no qual esses animais se alimentam. Uma região muito devastada, muito degradada, lançamento de lixos e poluição que aumenta a mortalidade de peixes. Uma outra situação comum também é que o tubarão ele confunda as pessoas com as suas presas favoritas, como por exemplo tartarugas, peixes, leões marinhos. Os peixes, os tubarões, eles têm uma percepção muito apurada, por isso que eles são predadores muito eficazes. Aqui eu mostro dois exemplos, as ampolas de Lorenzini e a linha lateral. As ampolas de Lorenzini são esses pequenos orifícios, são essas bolinhas que observamos no focinho do tubarão. Ela tem a função de captar estímulos elétricos de baixíssima intensidade. Isso significa que se o peixe ao seu redor estiver se movimentando, mexendo a sua musculatura, vai liberar uma corrente elétrica tão baixa e ele será capaz de perceber. Nessa estrutura de baixo, na figura abaixo, a linha lateral é uma linha literalmente que corta o peixe de fora a fora, não só os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos também. E essa linha tem a função de perceber mudanças na água, como por exemplo movimentação na água como consequência da movimentação de um peixe, ou pequenos redemoinhos, vórtices. Dois outros órgãos do sentido muito apurados em tubarões é a visão. Ele tem uma capacidade de enxergar muito bem em ambientes com baixa luminosidade, muito melhor que gatos, por exemplo. E o olfato do tubarão. Eles conseguem perceber até mesmo uma gota d'água numa distância de até 30 metros dessa gota. Bom, nos peixes cartilaginosos, nós podemos encontrar escamas. Escamas especiais, chamadas escamas placoides. Essa escama ela é formada por uma substância chamada dentina. Nos dentes dos animais terrestres tetrápodes, inclusive nós, seres humanos, encontramos essa substância dentina também. Se nós passarmos a mão num tubarão ou numa raia no sentido anterior-posterior, ou seja, da cabeça em direção à cauda,
nós não vamos sentir a presença dessas escamas. No entanto, se passarmos a mão no sentido contrário, da cauda em direção à cabeça, perceberemos a rugosidade típica dessas escamas. Nessa figura observamos essas escamas. Por ter a mesma composição dos dentes, possivelmente os dentes dos vertebrados originaram-se a partir das escamas que foram modificadas ao longo da evolução. Nessa figura, nós observamos a semelhança no que se refere à constituição, tanto das escamas dos peixes cartilaginosos, que observamos nessa figura da esquerda, quanto um dente humano, observado à direita. Perceba a polpa nas duas figuras, a dentina nas duas figuras e o esmalte também. Um outro peixe cartilaginoso é a quimera, que ele tem um aspecto bem peculiar. Ele é chamado de quimera em referência à mitologia grega, a lenda da quimera, que era um monstro com um rosto com cara de leão e cauda de dragão. Muitos falam que esse peixe quimera tem um focinho que se lembra muito coelhos e uma cauda que lembra rato. Um outro grupo de peixes cartilaginosos, a raia, ou simplesmente raia, é um peixe achatado, onde a boca se encontra na posição ventral, ou seja, na parte de baixo, e ela nada próxima rente ao fundo dos corpos d'água, água salgada principalmente, mas também pode ser encontrado em ambientes de rios, se alimentando de crustáceos, de peixes, de moluscos. Existe uma raia amarelada que ela apresenta um ferrão numa de suas extremidades, na cauda. Existe também a raia elétrica, também chamada de treme-treme, que ela aplica um estímulo elétrico que paralisa a vítima e depois facilita que ela devore e transforme em presa. Bom, dentre os maiores animais que podem viver em ambiente aquático, eu destaco dois peixes cartilaginosos: a arraia jamanta, no canto superior direito, e o tubarão-baleia, no canto inferior esquerdo. O tubarão-baleia ele pode chegar até 18 metros, chegando a 12 toneladas. A arraia jamanta ela pode ter até 7 metros de envergadura, de extremidade a extremidade da nadadeira, e pode chegar até a 2 toneladas. O tubarão-baleia é o maior peixe presente em ambiente aquático. Lembrando que baleias, como a baleia azul, por exemplo, não são peixes, são mamíferos. Esses animais eles não são predadores vorazes. Eles se alimentam basicamente de pequenos peixes e de plâncton. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter apresentado. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.